Olá a todos, sejam bem-vindos ao Espaço Virtual do GEFA, o Grupo Espírita Francisco de Assis da cidade de Niterói. A palestra a seguir, ela será apresentada pela Marta Nuvis, minha amiga, integrante da nossa Casa Espírita. E ela irá apresentar a palestra com o tema Pecado e Punição. Mas antes da palestra da Marta, para que a gente possa se preparar um pouquinho melhor, vamos fazer uma prece. Vamos então fechar nossos olhos, nos concentrar, vamos relaxar e direcionar nossos pensamentos para o bem, abrir nossos corações para receber as boas vibrações dos benfeitores que nos cercam. Vamos desde já agradecer a Deus pela oportunidade e a Marta por compartilhar seus pensamentos, suas ideias e nos oferecer também essa oportunidade de aprendizado. Que fiquemos todos em paz e que possamos assistir uma boa palestra. Que assim seja. Olá, meus amigos. É sempre uma alegria muito grande quando somos convidados a refletir acerca de Jesus Cristo e acerca de Allan Kardec. Principalmente quando essas reflexões são divididas com corações que são tão caros ao nosso. Bom, nós hoje vamos pensar acerca de um capítulo do livro Boa Nova, ditado a Chico Xavier pelo espírito Humberto de Campos. O item é o item 13, que se intitula Pecado e Punição. Bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10, Bem-aventurados os misericordiosos, no item 12 existe um item chamado Não julgueis para não serdes julgados. E ali Kardec resgata essa passagem que Humberto de Campos, fala em Boa Nova, que ele traz para nós em Boa Nova, que é a passagem de Jesus com a mulher adúltera. Vamos nos lembrar da passagem, então? Está dito lá no Evangelho, que os escribas e os fariseus levaram até Jesus uma mulher que havia sido surpreendida, em adultério. E aí, eles estavam sempre, a gente sabe que os fariseus e os escribas, eles estavam sempre querendo arranjar uma forma de Jesus, entrar em contradição. Nesse dia não foi diferente. Eles falaram para Jesus: olha, pela lei de Moisés, quando uma mulher é encontrada em adultério, ela deve ser lapidada, ou seja, apedrejada. E aí eles perguntam a Jesus: qual a sua opinião sobre isso? Jesus simplesmente se abaixou e continuou a escrever na areia. Depois, então, ele se voltou para aqueles homens e disse a eles: olha, aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E aí ele continuou escrevendo no chão. E aí está dito que os homens foram se retirando um a um daquela cena e os primeiros a se afastarem eram os mais velhos. Jesus, então, se levanta, vira-se para a mulher e pergunta a ela: onde é que estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela responde: não, Senhor. E aí Jesus diz a ela: eu também não mais te condenarei. Vai e não tornes a pecar.
Essa narrativa é do apóstolo João. E aí a gente começa pensando o seguinte: qual teria sido a intenção de Kardec ao escolher esta passagem para colocar no Evangelho Espiritismo? Se a gente observa, não são todas as passagens, né, protagonizadas por Jesus que Allan Kardec escolheu para colocar no Evangelho segundo o Espiritismo. E qual terá sido, então, a razão, né, para que Kardec escolhesse justamente essa passagem? No preâmbulo do livro O que é o Espiritismo, Kardec diz que o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. E aí ele explica que ciência, né, a gente pode ver o Espiritismo como uma ciência prática na medida em que existem relações que se podem estabelecer entre encarnados e desencarnados. E como filosofia, diz ele que a filosofia vai compreender todas as consequências morais que decorrem dessas relações entre encarnados e desencarnados. Bom, então a gente pode dizer que Kardec escolheu passagens que falassem da moral humana para colocar no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós não vamos ver profecias, né? Ele não estava preocupado com a questão das profecias, ou nem tampouco, né, daqueles milagres atribuídos a Jesus. Ele estava preocupado realmente com as situações em que se poderia abordar a moral humana. Quando a gente observa essa passagem, a gente vê que ali está sendo dito que nós não devemos julgar. E olha só, né? Porque na verdade nós temos a mania de apontar o dedo quando achamos que alguma coisa está errada, ou quando alguma coisa não é bem da forma como eu penso. Mas aí, o que é errado, amigos? Quem somos nós para ditarmos isso é certo e isso é errado? Jesus, através dessa passagem, vem nos mostrar da importância da gente olhar para dentro de nós mesmos, antes de prestarmos atenção no outro. Mas é interessante, nós somos econômicos em elogios, mas somos fartos quando se trata de mostrar o erro alheio. Mas nessa passagem, Jesus também afirma que não vai condenar aquela mulher. Mas olha só, nós, espíritos imperfeitos, encarnados num planeta de provas e expiações, preferimos agir diferente daquele que foi, segundo lá, né, na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, aquele a quem deveríamos olhar como nosso modelo e guia. Ou seja, a gente prefere agir de forma diferente de como um espírito da envergadura de Jesus agiu. Quanta pretensão! Além de julgar, a gente condena, sim. Nós fazemos isso ainda. Divido com vocês uma situação que aconteceu comigo há uns dias atrás. Eu ouvi a história de uma diarista que estava muito preocupada com sua filha, de 18 anos. Ela engravidou do namorado e sofreu um aborto espontâneo. Então, essa diarista me contou que sua filha estava com depressão, não tinha vontade de comer nem de fazer nada. Eu conversei um pouco com ela, né? E o dia passou. Uma semana depois, ela volta na minha casa e estava muito chorosa.
E por quê? Porque uma senhora, na casa de quem ela trabalha há anos, ao saber da sua aflição, colocou as mãos nos quadris e disse o seguinte: também a forma como vocês criam suas filhas tinha que engravidar e perder mesmo. A moça se sentiu extremamente triste e humilhada. Como assim? Quem somos nós para avaliarmos a forma como a filha de alguém é criada ou não? A gente sabe o que vai dentro daqueles corações. Interessante, né? Muitas vezes nas mídias sociais a gente vê aquelas famílias lindas, sorridentes, e a gente não é capaz de imaginar as aflições que passam dentro daquelas almas. E quando a gente deseja o que é do outro, eu queria tanto ter aquela profissão, aquela casa, aquele marido, aquele carro, aqueles filhos. O que não passa pela nossa cabeça é que muitas vezes, dentro da pessoa que tem o que tanto gostaríamos de ter, vive um coração estraçalhado. O título é Pecado e Punição. O Espiritismo não aceita um Deus que tem a forma humana, que age como qualquer um de nós, que pune, que condena. Lendo a Revista Espírita de maio de 1865, no item 2, Pascal escreve, né, e Kardec publica, ele escreve um artigo chamado Deus não se vinga. E olha que coisas ricas esse espírito vem dizer para nós. Ele diz que muitas vezes a gente acaba interpretando mal alguma coisa que é dita hoje, porque a gente se prende à interpretação que foi dada a determinado assunto, né? Há muito tempo atrás, quando a sociedade, quando as pessoas que faziam parte daquela sociedade ainda não tinham a capacidade, né? A razão humana ainda não estava suficientemente desenvolvida para que se entendesse de outra forma aquilo que foi dito. E aí ele nos fala que uma dessas ideias, né, que a gente continua, e vejam bem, ele estava escrevendo lá naquela época, na época de Kardec, no século XIX. Ele diz que lá naquela época, uma das coisas, né, um dos assuntos que eram mal interpretados, uma das ideias era exatamente a que fala que Deus se vinga. E aí ele começa a explicar isso para nós. Ele diz, espera aí, a gente pode até conceber um homem, um ser humano, ferido em seu orgulho, que vá se vingar, né, de alguém, né, de alguém que tenha feito a ele alguma coisa. Isso é concebível. Mas diz ele que causa uma indignação geral quando a gente sabe que um pai se vinga de seu filho. E isso por quê? Porque qual é a função, a missão do pai? É exatamente redirecionar seu filho para o caminho do bem. E para fazer isso, ele precisa se utilizar de todos os meios de que dispõe. E aí, olha que interessante o que Pascal nos diz. Ele diz que a sociedade, então vamos pensar naquela época, né? Então, naquela época, havia uma sociedade que estava desaparecendo e que tinha por hábito vingar-se dos culpados. E que essa sociedade não tinha a menor preocupação de reabilitar um homem que havia cometido determinado erro. Era deixado para Deus o cuidado de punir
esse culpado ou de perdoá-lo. E aí Pascal diz que em breve a pena capital desaparecerá dos nossos códigos. Ele aqui está falando da pena de morte. E aí ele diz que se hoje, naquela época, a sociedade se sentia superior o bastante diante de um culpado, e aí quando a gente fala dessa superioridade frente ao outro, a gente está falando de orgulho. Então uma sociedade extremamente orgulhosa, o que ela fazia? Ela se deixava ir à cólera e se vingar daquele culpado. E aí ele faz para nós uma pergunta. Será que a gente imagina Deus fazendo a mesma coisa? A gente consegue imaginar um Deus tomado pela cólera e que deseja se vingar de um pecador ao invés de chamá-lo ao arrependimento? E aí ele diz: Deus vingar-se? Que blasfêmia! Que diminuição da grandeza divina! Como é que a gente pode não separar, não perceber a distância infinita que existe entre o Criador e a criatura? Como é que a gente pode esquecer da bondade e da justiça divinas? Pergunta Pascal para nós. Então fica claro, por essas palavras de Pascal, que nós somos os responsáveis por todos os nossos atos. E nós nos punimos ao evoluirmos e percebermos que jamais agiríamos como num determinado momento de nossas vidas nós fomos capazes de agir. Eu tenho uma colega de faculdade, nós sempre fomos muito ligadas, continuamos amigas até hoje, e aconteceu dela engravidar quando a gente tinha aproximadamente, nós somos da mesma idade, uns 27 anos. Ela, naquele momento, estava fazendo as pazes com seu ex-marido. E ela achou que aquele filho, vindo de uma aventura, porque não era um filho, do seu ex-marido. Então ela achou que aquele filho poderia atrapalhar a reconciliação que estava prestes a acontecer. Naquele momento, ela estava convicta de que deveria abortar aquela criança. E assim fez, sem nenhum peso na consciência. Por mais que sua família e os amigos próximos a desencorajassem de fazer aquele aborto. Hoje ela já passou dos 60 anos. E ao longo da sua caminhada, ela se encontrou dentro da igreja evangélica. Tornou-se uma evangélica fervorosa. E não consegue se perdoar pelo erro cometido. Por essa história, pequena, uma história real, a gente observa que quem se pune somos nós, porque Deus é misericordioso e bom. A minha amiga não consegue se perdoar. Ela diz: Marta, se fosse hoje, eu jamais teria agido dessa forma. Tudo bem, mas naquela época você não era capaz de entender o que você entende hoje. Então, a gente começa a se perguntar, será que Deus, numa existência, viria aqui fazer com que a gente pagasse, muitas vezes, por coisas que a gente nem se lembra, porque foram coisas feitas em outras vidas? Será que Ele faria isso? Deus não age assim. E aí Pascal fala, dá alguns exemplos de como Deus age. Ele diz que, por exemplo, o que Deus faz
é frear o impulso nosso quando a gente, por exemplo, está se atirando numa paixão extremamente prejudicial. Ele corrige o nosso orgulho inato através de uma humildade forçada. Ele endireita o egoísmo do passado pela urgência da necessidade que a gente tem de desejar a existência de um sentimento que nós sequer conhecemos ou experimentamos. Como pai, ele corrige, mas como pai, ele também não se vinga. Eu tenho um outro exemplo interessante da Revista Espírita de 1864. Ali Kardec narra, ele traz dentro da Revista Espírita um fato, ele copia um fato de um artigo que saiu no Monde Illustré, de 7 de fevereiro de 1863. Nessa revista se contava um drama que Kardec, então, coloca na Revista Espírita, porque ele vai fazer uma série de reflexões acerca de como o Espiritismo vê essa determinada situação. Então, ele coloca, que havia um senhor de 72 anos, que era milionário, e uma jovem de 20 anos. O que eles fizeram? Ele a desposou e estava casado com ela há 3 anos. Diz aqui Kardec que a Amália tinha família, mas essa família dela não tinha posses. E aí esse velho disse à mãe da moça: me deixa paternalmente casar com a Amália. Durante alguns anos ela vai cuidar de mim e depois, como quem diz, depois ela vai ficar, ela vai herdar com a minha fortuna. E aí, nesse casamento, a Amália cercava aquele senhor, de todos os cuidados. Só que para isso ela sacrificou os prazeres da sua idade. Com o passar do tempo, esse senhor, que era um conde, ficou cego e semi-paralítico. Mas ela passava longas horas fazendo companhia a ele, lia para ele e fazia tudo que pudesse distraí-lo ou encantá-lo. Mas chegou um dia em que a Amália se afastou do conde e ele ficou com medo de perdê-la. De repente, ele parecia que temia sentar-se a seus pés. Numa noite, a Amália estava fazendo uma leitura e ele então pegou ela pelos braços, pegou ela na cintura e, soltando um grito terrível, cai esgotado de emoção e de cólera aos pés da Amália. A Amália, quando vê aquilo, quando vê aquele homem caído aos seus pés, ela se desespera e se joga, se suicida. E aí Kardec diz assim: perguntarão que relação pode ter essa história com o Espiritismo. E aí ele começa a falar que o espírita, ele observa e tira uma instrução dos fatos que acontecem, voltando, remontando as causas. E aí, através das consequências, conforme as relações, de além-túmulo, o espírito então pode perceber a justiça de Deus. E aí, diz Kardec, que o Espiritismo vê nessa história 2 vítimas. Ele vê também um suicídio. E nós espíritas sabemos o grau de responsabilidade para quem comete esse ato. O Espiritismo toca nas questões
morais. Ele vê na morte não o fim da vida, mas a porta de liberdade da prisão onde nos encontrávamos. Nós sabemos que nossa alma está presa no corpo físico. E a morte nada mais é do que abrir essa porta para que a gente fique livre, solto desse corpo de carne, desse corpo pesado. E o espírita sabe também que tudo que acontece em nossa vida é consequência são consequências, né, das nossas imperfeições. A cada um segundo suas obras, diz Kardec. E aí, remontando então a causa das desgraças que o afligem, esse espírita aprende então a não mais acusar a sorte ou a fatalidade, mas a si mesmo. Então, conforme a gente havia dito lá em cima, nós somos responsáveis por todos os nossos atos. E quem pune somos nós mesmos e não Deus. E aí ele começa a falar, né, que se pensarmos no Conde, a gente pode dizer que ele foi ridículo, né, de ter querido se casar com aquela jovem. Quando pensamos na jovem, a gente pode dizer que ela foi uma ingrata, né, porque traiu a confiança daquele homem generoso que queria enriquecê-la. Mas, segundo Kardec, o espírita, ele não vê as coisas ou não deve ver as coisas de forma tão superficial. Ele precisa buscar nos fatos da vida um ensinamento. E ele coloca, né? Será que no caso do Conde não havia mais egoísmo do que generosidade? Será que, na verdade, o que ele queria não era mostrar para o mundo que estava casado com uma jovem de 20 anos? Não era fazer com que a jovem pagasse bem caro pela fortuna que ele prometeu a ela? Amália, na verdade, não podia aceitar esses laços, né? Senão com a perspectiva de ver que esses laços seriam quebrados em breve. Porque nenhuma afeição ligava Amália àquele homem. Então, os dois acabaram se frustrando. A um aconteceu a desilusão e a outra a vergonha, que matou a ambos. Porque o Conde, depois que a Amália se jogou, depois que ela se suicidou, ele não viveu mais que 6 horas. Então, na verdade, ambos desencarnaram. Mas aí Kardec pergunta, e o suicídio? De quem foi a responsabilidade pelo suicídio? Quem teve a responsabilidade pelo suicídio de Amália? E aí Kardec diz, a mãe dela. Porque foi a mãe que a induziu a se casar com o Conde. Ela disse à filha, com essa grande fortuna, farás a felicidade do homem pobre que amares. Ou seja, ela estava dizendo, olha, Amália, você herda essa fortuna e aí você pode até se casar com um homem pobre. E você vai ser feliz, porque não vai te faltar dinheiro. Então Kardec diz que a moça errou ao ceder, mas a mãe errou mais em excitá-la. E é ela quem incorrerá na maior parte da responsabilidade do suicídio da sua filha. É assim, diz Kardec, que aquele que se mata para escapar à miséria é culpado pela falta de coragem e de resignação, mas muito mais culpado ainda é aquele que é a causa primeira deste ato de desespero.
Então é lógico que o suicida, ele tem responsabilidade sobre seu ato. Mas como diz Kardec, maior responsabilidade tem aquele que influenciou, que de alguma forma levou aquele indivíduo a se suicidar. Ele diz então que a punição daquela mulher, daquela mãe, será a morte horrível da filha, cuja imagem talvez venha a persegui-la e vai enchê-la de remorsos. E depois também a punição dela vai ser pela inutilidade do sacrifício que ela provocou. Porque ela provocou, né, ela fez com que a filha abdicasse de sua vida, de seus 20 anos, para viver com aquele homem. Só que, como os dois morreram, a fortuna do conde vai para os colaterais dele afastados. Quer dizer, ela não terá nenhum proveito naquela herança. Então, olha o que Kardec está dizendo para nós, né? Essa história vem mostrar para nós, vem ratificar essa história, né, de que pecado e punição, erro e punição, nós erramos, mas quem pune somos nós mesmos através da nossa consciência. Eu gostaria de terminar as reflexões de hoje com uma frase do escritor espírita Alírio de Cerqueira Filho, que em seu livro Inteligência Consciencial vem nos falar da importância do auto-perdão. Afinal, nós erramos durante nossas muitas existências, mas o sentimento de culpa, o remorso, não nos leva a lugar algum. Que possamos, meus amigos, ressignificar os nossos erros, fazendo o bem e espalhando o amor pelos caminhos por onde passarmos. Diz Alírio, o auto-perdão não se constitui em uma anulação simplista dos erros cometidos. Isso não existe na lei divina. O auto-perdão é o mecanismo que Deus sempre nos faculta para trabalharmos na reabilitação da nossa própria consciência, anulando, por meio da reparação, as máculas geradas pelos erros existenciais. Agora, então, vamos aproveitar essa ambiência, esse momento de reflexões e vamos, então, pensar nos amigos espirituais que tomam conta, que tutelam essa casa que é tão importante em nossas vidas. Vamos imaginar agora aquele salão, vamos imaginar os irmãos trabalhando dos dois lados da vida, encarnados e desencarnados, e vamos pensar que estamos lá, naquele salão nesse instante, e vamos dizer assim: Senhor Jesus, Pai de infinita bondade, gratidão pela oportunidade bendita de estarmos aqui, mais uma vez, refletindo, pensando acerca do exemplo que o Senhor nos deixou. Gratidão também pelo momento em que abraçamos essa doutrina que tanto nos consola. Gratidão, Senhor, pelos amigos que nesta casa fizemos. Gratidão pela vida, gratidão por essa encarnação, gratidão porque nossos olhos nos permitem enxergar o azul do céu, o verde do mar, as árvores, os animais, nossos amores.
que possamos, Jesus, continuar trabalhando sempre por sua causa bendita, porque bem sabemos que a obra, que o trabalho não é nosso, mas é seu. Por fim, pedimos suas bênçãos maravilhosas, suas bênçãos cheias de luz para esse orbe inteiro, tão necessitado de entender o que significam solidariedade, fraternidade, amizade e amor. Que assim seja, graças a Deus.